Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de finanças públicas. Então a gente vai ver agora a questão do suprimento de fundos e a dívida ativa. Objetivos: identificar o suprimento de fundos, caracterizar o suprimento de fundos e caracterizar a dívida ativa. Então a ideia básica de suprimento de fundos é pagar pequenas despesas em dinheiro, onde se verifique a impossibilidade de todas aquelas fases que a gente já viu da despesa pública. Tá? Quais seriam elas? Empenho, liquidação e pagamento. Assim, é realizado um empenho, lembre-se, empenho é obrigatório, de um pequeno valor e entregue ao servidor, para que esse possa realizar despesas pontuais de pronto pagamento. Alguns exemplos: refeições, hospedagens, combustível em viagem, coisas desse tipo. O servidor terá um prazo para prestar contas, e caso não preste contas, ou as contas sejam reprovadas, ficará em alcance, ou seja, uma pendência. Na atualidade, isso está sendo substituído pelo famoso cartão corporativo, pois dinheiro, órgão público, servidor, infelizmente, corrupção, não tem jeito. É uma coisa triste do serviço público. No cartão, fica mais fácil apurar a efetividade da despesa realizada. Não dá para falar que é combustível se o estabelecimento onde se passou o cartão é um supermercado. Complicado. Além de dificultar a utilização das chamadas notas frias, né? Não tem jeito. Mas outros problemas irão surgir, afinal, só temos artistas, né? Então é uma questão de tempo para ter outro tipo de problema. Agora a gente vai ver um outro assunto, a questão da chamada dívida ativa. Até 2015, o orçamento público era considerado de natureza mista, ou seja, regime de competência para a despesa e regime de caixa para as receitas. Esse entendimento mudou, embora estivesse previsto há pouco tempo na lei. A Lei 4.320 já falava isso, ou seja, a gente chega à conclusão que em 2015 alguém leu a lei, finalmente alguém leu a lei. Ou seja, quase mais de 40 anos para que alguém realmente lesse o que estava escrito lá. Assim, as receitas também seguem o regime de competência. E a falta de pagamento pelo contribuinte gera a denominada dívida ativa. Interessante destacar que as pessoas em geral não têm conhecimento sobre isso e ficam devendo sem saber, por incrível que pareça. A dívida ativa pode ter origem tributária, que é a mais comum, ou não tributária. O particular, de repente, deixou de pagar um aluguel de um espaço público que ele alugou. A gente viu que esse tipo de receita é uma receita patrimonial. Então vamos lá, vamos completar esses espaços que têm interrogações. Então, uma vez percorridos os estágios da receita, observou-se que faltaram o e o. Vamos lá, vamos completar? Fica como exercício. Assim, o ente público notificará o contribuinte para quitar ou impugnar. Vamos completar? Caso o contribuinte não faça o, qual palavra usaríamos para completar isso? Ou então não apresente pedido de impugnação, teremos o processamento do débito. Tá? Que débito? O valor que você deixou de pagar de imposto ou o valor que você deixou de pagar em um contrato, de repente, com o agente público. No caso, a alocação do espaço público. O nosso exemplo. Encerrada a fase de apuração e constituído o crédito, o ente público encaminha o respectivo crédito para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Realizar a devida cobrança na esfera extrajudicial. Ou seja, vai tentar na esfera administrativa. Vai inscrever o nome do contribuinte no CADIM. CADIM é Cadastro de Inadimplentes. Para resumir, é uma espécie de SPC e Serasa do serviço público. Quando você fica devendo ao serviço público, você vai para o CADIM. Caso o contribuinte não realize o pagamento, o ente público pode ingressar uma ação judicial exigindo o pagamento. Aí temos todo aquele trâmite processual, né, para se cobrar o contribuinte, é uma área do direito, a gente não vai entrar nessa esfera. Tendo em vista que o ente público contava com a receita, regime de competência, mas não recebeu, restará ao ente público o direito de lavrar uma certidão de dívida ativa, que será usada para justificar a ausência do recurso
e assim fechar o balanço patrimonial no ano em questão. Aqui nós temos uma prática de contabilidade, ou seja, balanço patrimonial. Uma vez paga a dívida, o ente público realizará o estorno dentro da contabilidade, realizado aquele exercício, ajustando as demonstrações contábeis. Não é nosso objetivo ver isso aqui na prática. Isso é matéria, isso é coisa para a contabilidade pública. É uma outra disciplina. Existe uma série de formalidades para se expedir a certidão da dívida ativa. E para evitar o pagamento, normalmente o contribuinte acaba entrando com uma ação na justiça. Ou ele entra com mandado de segurança, ou ele entra com uma ação ordinária, solicitando a suspensão do crédito tributário. Isso aqui também é só para título de informação, porque é uma área de conhecimento do direito, não é nossa. O ente fica impossibilitado de realizar a cobrança, porém, ainda continua válida. O quê? A dívida. Restando ao contribuinte provar que ocorreu um erro na sua constituição. Que constituição? No valor apurado pelo ente público. O ente público pode errar e você tem que contestar. Você pode contestar, uma das vias é a esfera judicial. Interessante registrar que, na maioria das vezes, é o contribuinte que está errado mesmo. E você é notificado. Lembrando que todo contribuinte tem um denominado domicílio fiscal. O que é domicílio fiscal? Você não tem o seu domicílio para fins de correspondência dos Correios? Então, você tem um domicílio para fins de notificação tributária. Você informa, você declara. Você vai dizer para a Receita Federal aonde é. Você, a princípio, deve ter CPF. Quando você tira o CPF, você preenche lá um endereço. Ou seja, esse endereço, salvo o contrário, é o seu domicílio fiscal. Ah, mas eu me mudei. Então, cabe a você atualizar o domicílio fiscal. Ah, eu não fiz isso. Por isso que eu falei que normalmente as pessoas estão devendo e nem sabem que elas não alteraram o seu domicílio fiscal. Então, é importante ter isso aí atualizado. O quê? O seu domicílio fiscal. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários. A gente vai responder assim que possível. Muito obrigado, um abraço a todos.